Torcedor da torcida tricolor, o São Paulo foi enfrentar o Grêmio fora de casa, um adversário muito difícil. São Paulo que estava 5 jogos sem perder, né? E a gente estava aí esperando essa rodada que poderia definir o campeão e acabou definindo, mesmo com a vitória do Grêmio. São Paulo enfrentava o Grêmio, que aí era um dos poucos candidatos ao título, obviamente, que dependia de um tropeço do Corinthians, que acabou não acontecendo, mas o São Paulo foi enfrentar uma equipe forte que estava aí fazendo praticamente o último teste antes da final da Libertadores. O Grêmio mostrou a sua condição, mostrou uma superioridade em campo que acabou justificando que o São Paulo não conseguisse. Na verdade, sim, o São Paulo não jogou bola contra o Grêmio. A gente não pode desmerecer a equipe adversária, mas a verdade é que no primeiro tempo o São Paulo não conseguiu passar do meio de campo, praticamente foi fazer sua jogada de gol com quase 40 minutos de primeiro tempo, time que arriscou muito pouco, todas as tentativas que fez de levar a bola para o ataque, elas acabaram não funcionando, o time do Grêmio fez uma marcação alta, pressionou o São Paulo ficou acuado, então assim, tentou alguma coisa com o Michael Suel, todos os jogadores do São Paulo jogando muito abaixo do que normalmente jogam, quer dizer, na verdade os últimos jogos de São Paulo não foram bons. A gente sabe que ficou a impressão aí pra muita gente, eu vi muita gente comentando no Twitter, que o São Paulo parece ter perdido o interesse, parece ter perdido a vontade. Não é muito o que eu penso. Imagino que o São Paulo, primeiro, não dá pra desmerecer a ausência do Cueva, que é o principal articulador do time, que tá na seleção do Peru aí. E isso atrapalhou bastante. São Paulo sentiu muito a ausência de Cueva, mas não foi só o Cueva. O São Paulo também estava jogando só uma vez por semana. Começou essa maratona de um jogo atrás do outro, e o São Paulo, ao contrário da maioria dos times, por problemas de planejamento, por problemas que vêm de administrações passadas, mas que passaram por essa administração, mas que passaram realmente por essa administração, que também tem que ser cobrada e criticada, o São Paulo não tinha peças. São Paulo não tem peças para trocar. A gente está no improviso na lateral direita. A gente tem um goleiro que, apesar de ter feito boas intervenções hoje, eu falo, gente, o Sidão não é um goleiro ruim. Não vejo ele como um goleiro para ser titular do São Paulo, porque é um goleiro instável. Mesmo no gol do Grêmio, ele tinha condição de ter evitado o gol. Ele teve, assim, aliás, é até bom colocar, a gente coloca sempre aí a matéria do áudio, deixa eu colocar o gol para que vocês vejam aí. E o link da matéria que a descrição do jogo tá aqui embaixo. Então, assim, tá aí o cruzamento de escanteio, o Sidão sai mal na bola, sai mal no seguinte sentido, gente, ele tem condição de pegar a bola, mas ele acaba, enfim, socando ela fraco. Ele podia pegar, não pegou, ele podia socar mais forte, não socou, ele podia ter cortado o cruzamento rasteiro, não cortou, que a bola passa perto dele ali. Ainda assim, o Sidão fez 2 boas intervenções, ou 3, no segundo tempo, quando o São Paulo teve as melhores condições assim da partida. O São Paulo foi muito mal no jogo, mas teve aí a sua possibilidade de vencer, de chegar a alguma coisa. Na verdade, é que São Paulo só chegou no segundo tempo. Nós tivemos um gol do Lucas Prato, que estava impedido, por pouco, mas estava impedido. Então, assim, não tenho o que falar em relação nem dá pra falar muito de arbitragem, que eu falei, o São Paulo não jogou. O Grêmio fez uma marcação alta, o São Paulo ficou acuado, o Grêmio ficou martelando até sair o gol, ainda que o gol tenha sido meio atabalhoado, tá, gente? Muita gente fala, o Edmar tinha que estar marcando ali, lateral ruim e tal. Muita gente fala, o Rodrigo Caio demorou pra sair, mas foi o Sidão que demorou pra cortar. Tanto faz, São Paulo falhou. Como acontece, a defesa falha, uma hora vai falhar, a pressão do Grêmio já apontava isso, era evidente para todo mundo que o gol ia acabar saindo, e o São Paulo não tinha nem peças para trocar. No segundo tempo, tentou, colocou o Lucas Fernandes no lugar do Michael Suel, que não tinha feito muita coisa no primeiro tempo, mas ninguém fez. É bom que fique claro. Depois, o São Paulo ainda tentou colocar o Gilberto, perdeu, isso é muito, muito complicado, o Hernanes e o Arboleda por cartão amarelo, então vai para a próxima rodada, não se garantiu matematicamente na Série A, está praticamente garantido, mas estacionou nos 45 pontos, mas assim, tem que deixar claro que o São Paulo é isso aí. O São Paulo é um arremedo, é um time que não se montou, é um time que foi martelado, massacrado, grande responsabilidade da diretoria que
que tinha se isentado na época do Rogério Ceni. Teve coisa do Rogério também, mas enfim, o Rogério não fez um bom trabalho, a diretoria não fez um bom trabalho, a diretoria desmontou o time na hora errada, e esse time do São Paulo achou no Hernanes seu coração, só que o Hernanes carregou esse time até onde pôde, porque há o desgaste natural. Então assim, tem jogadores que estão visivelmente cansados e não tem substitutos à altura. O Hernanes é um caso, o Petros é outro, que já jogou no sacrifício em alguns jogos. Isso desgasta o jogador, o cara não tem mais condição. O Prata é outro que não está conseguindo matar a bola, está com dificuldade. Apesar do Prata ter feito um gol ali, anulado pela arbitragem por conta do impedimento, mas acertou um chute. Tivemos aí mais um lance no cabeceio, salvo engano, de Lucas Fernandes, quer dizer, muito pouco para o São Paulo querer chegar, mas a verdade é que nos minutos finais o São Paulo ainda quase, assim, teve a melhor chance de empatar o jogo. Nada muito claro, nada muito... Enfim, como eu falei, o Grêmio teve o controle da partida, no primeiro tempo acabou achando gol, no segundo tempo se deu ao luxo de jogar no contra-ataque. Pelo menos o São Paulo conseguiu atacar, mas já era muito tarde no segundo tempo, quando começou a chegar efetivamente, e o Grêmio foi parado pelo Sidão pelas intervenções boas que ele fez no final. E aí eu volto a falar do Sidão, acho um bom goleiro para compor o elenco, mas o São Paulo já parece ter entendido isso, está atrás aí de um jogador da posição para ser titular. Não adianta só contratar goleiro, vai ter que contratar lateral, vai ter que ver quem fica, quem não fica, vai ter que pensar no ano que vem, mas só vai poder pensar no ano que vem quando efetivamente e matematicamente se garantir no primeiro turno. A situação é muito ruim, mas a gente tem que aplaudir mais uma vez e sempre, e tem que contar com essa torcida, a torcida que foi o grande destaque do ano desse time, o que torna hoje o São Paulo um time grande, um time gigante, essa torcida incrível, que eu espero que mesmo agora, que o time praticamente deixou de lado qualquer possibilidade, qualquer sonho de conseguir algo maior, como a Libertadores, ainda que a diferença de pontos seja pequena, tudo é possível, mas as chances são muito pequenas. A verdade é que o São Paulo mostrou que é isso aí, que deve ficar ali numa zona intermediária e que precisa se reconstruir para o ano que vem. Enfim, é isso, gente. O campeonato acabou na parte de cima, não acabou na parte de baixo, e infelizmente o São Paulo deve ficar ali numa posição intermediária, e a gente vai fazer nosso papel, que é torcer até o fim e ganhar jogo a jogo e ver quanto esse time consegue tirar de forças nessa reta final de interesse e de objetivos, tá bom? Um abração para todo mundo. A gente volta hoje é quarta-feira de feriado, então amanhã é quinta, a gente tem a volta no domingo, que é o jogo no Pacaembu contra o Botafogo, a gente vai estar lá, fazer o vídeo do jogo e tudo mais, e na sexta-feira, antes do jogo do domingo, tem um texto do Gabriel, não sei se vai falar disso, se não vai, se vai falar de alguma outra coisa, mas a gente volta. É um feriado assim, meio melancólico para a torcida do São Paulo, mas tem que reconhecer também as dificuldades que esse time teve e o que pôde fazer para evitar tudo. Então, pelo menos o descenso está praticamente evitado, falta pouco aí para confirmar, mas eu já não acredito muito em queda, a queda é um pouco mais difícil, tá bom? Um abração para todo mundo, gente, e acompanhe os nossos canais, facebook.com/falabandana, youtube.com/falabandana, twitter @falabandana, instagram @falabandana também, falabandana.com, que é o site, agrega tudo isso, tá bom? Um abração para todo mundo, e é isso, até o próximo vídeo.